Olá, bem-vindo à primeira aula do curso de Teoria dos Números. Falaremos hoje sobre a origem dos números e sistemas de numeração. Você já se perguntou o que é um número, o seu conceito, como surgiu e como os povos antigos entendiam esse conceito e por que as quantidades são representadas da forma como as conhecemos? Essas perguntas elas são relevantes para que nós possamos percorrer um caminho na busca de encontrar novas soluções para o problema de ensino dos sistemas de numeração. O estudo do conceito do número, vem da palavra aritmos em grego, é o ponto de partida para o estudo da aritmética. Para a prática docente é importante que se faça uso dessas ferramentas, desse conhecimento, porque muitos reflexos de problemas de aprendizagem estão nesse conceito inicial de sistemas de numeração. Essa percepção é importante para que o docente consiga definir estratégias pedagógicas para ajudar o seu aluno, o seu estudante, a diminuir esses problemas de aprendizagem. Em algum momento da história antiga, os povos precisaram representar, contar, se organizar no dia a dia. Então, surgiram os conceitos de número, as suas representações e operações. Num primeiro momento, podemos pensar que esses conceitos surgiram de uma forma linear e progressiva durante a história da humanidade, porém registros nos mostram que isso não aconteceu de fato. Diferentes civilizações encontraram formas distintas de se praticar a contagem, de agrupar os seus grupos, seus elementos, os conjuntos, para fazer essa relação de contagem. E essa motivação sobre o que surgiu primeiro, o problema de contagem ou o conceito. Num primeiro momento também pensamos que, na prática, o problema surge, então pensamos em como resolvê-lo. Mas, em se tratando de registros, percebemos que o problema veio depois, talvez, da parte do conceito. O conceito já está intrínseco na humanidade. Por algum motivo fisiológico, nós temos dedos, nós temos coisas ao nosso redor. Então, o princípio de contagem, ele pode ser natural. Isso é uma questão investigada por muitos pesquisadores. Então, essa motivação é que nos leva, e esse caminho do conhecimento é importante para que nós tenhamos essa reflexão e que construamos, então, essa base de conhecimento sobre sistemas de numeração e nossos conjuntos. Em função da necessidade de organizar o cotidiano e, de fato, contar quantidades, as civilizações antigas desenvolveram estratégias de agrupamento, algumas mais simples, outras mais complexas, como veremos. A utilização de objetos como pedras, marcações em madeiras e ossos foram registradas, e esses historiadores entendem que a relação desses objetos com a quantidade do que se queria contar era uma relação bionívoca, ou seja, para cada objeto havia uma representação de alguma coisa, como animais, ou mesmo interações entre as civilizações. Então, cada objeto ou cada marcação, como nós podemos ver aqui no osso, cada marcação dessa representava uma unidade daquilo que se queria contar. Antes de começarmos a falar das civilizações, vamos falar, na verdade, de uma arte que eram os megálitos. Nós conhecemos isso hoje. Eles surgiram por volta de mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo, e o próprio termo megalitos vem do mega, que é grande, e litos, que são pedras. Essa arquitetura monumental eram construções simples e complexas, que iam desde pedras verticais no solo até mesmo construção como pirâmides, que nós conhecemos. A seguir, falaremos sobre os babilônios. Registros datam de 2.000 anos antes de Cristo, onde os povos situados entre os rios Tigre e Eufrates, eram sumérios e babilônios. Eles tinham construções avançadas, tinham conhecimento sobre geometria muito avançado. E isso trouxe um desenvolvimento científico, o que fez com que a Babilônia se tornasse uma supremacia, uma cidade com muitos comerciantes, era um centro de conhecimento. O sistema de numeração babilônico, ele era baseado em dois números,
base 10 e base 60. Base 10, acreditamos, né, os historiadores acreditam também, que estejam relacionados com a quantidade de dedos que nós temos em mãos. E a base 60, ela foi construída, porque para os babilônios, 360 eram os dias do ano, e 360 também os graus, a divisão da circunferência. O número 6, para os babilônios, ele era de suma importância, porque eles dividiam, né, eles utilizavam 6 como divisor. Mas o 6 era insuficiente para alguns cálculos, então a conjunção do 6 e o 10 formou a base 60. Nessa figura aqui podemos ver alguns exemplos sobre a utilização da representação de unidade, onde nós temos uma unidade representada por um desenho, 10 unidades, 60 unidades e assim por diante, conforme a base. Outra civilização importante, reconhecida pelos gregos muito tempo depois como o berço da matemática, foram os egípcios. Registros datam de 1700 anos antes de Cristo, onde podemos perceber claramente uma geometria aplicada muito avançada e o início da utilização da trigonometria. Nesse sistema, o princípio aditivo, ou seja, qualquer ordem que nós colocamos os objetos, ele passou a ser importante para que entendamos hoje qual é a diferença sobre o nosso princípio posicional de numeração e o princípio aditivo. Então, o princípio aditivo, ele contava uma unidade, 10 unidades, 100 unidades e assim por diante. O máximo que eles tinham como representação era 1 milhão e tinha uma questão relacionada com a cultura, né? O número 1 milhão era entendido como um número muito grande, que talvez eles nem utilizassem, né? Então essas representações também já com base 10, né? Diferente dos babilônios que usavam misto, essa era exclusivamente base 10. Então nós temos essas representações baseadas em potências de 10 com os símbolos, né, ou signos representando de forma aditiva a sua quantidade a ser representada. O que significaria, então, a adição, o sistema aditivo, né, o princípio aditivo de posicionamento? Significa que, quando nós temos 9 unidades, a 10ª unidade, eu passo, então, a representar por um outro objeto. 9 unidades, 10 unidades desse objeto, temos uma outra representação e assim por diante. Podemos escrever quantos objetos forem necessários até que ele atinja a próxima potência. Em seguida, falaremos um pouco sobre os maias, também uma cultura importante que nós precisamos entender um pouco dessa origem. Os registros datam de 1000 anos antes de Cristo até 900 anos depois de Cristo. Os maias eram muito preocupados com a questão de cronologia, por isso desenvolveram um sistema de numeração próprio, com base 20, né, utilizando apenas 3 símbolos. Acreditam os historiadores que base 20 porque eles utilizavam, além das mãos, os dedos das mãos, os dedos dos pés também. Esse princípio ele começou a aparecer um pouco também em relação às questões de princípio posicional. Ou seja, havia uma relação entre um traço e um ponto, e esse objeto é o zero, né? Acabei falando, são 3 símbolos utilizados nessa base. O zero é utilizado por esse símbolo, a unidade como sendo uma bolinha, e a partir do momento, juntando 4 bolinhas, 4 unidades, eu passo a ter então a representação da barra. O sistema é posicional, ele é entendido de baixo para cima, onde nós temos as barras e as unidades. Um exemplo para representar essa quantidade de 3.345 no sistema posicional dos babilônios, fazia-se então uma aproximação, uma tentativa e erro. Quantas potências de 20 cabiam dentro desse número? Ou seja, até quando, né, chegaríamos num limite de representação por potências de 20. Então, 20 ao quadrado, 400. Quantas unidades multiplicando 400 nós teríamos aproximadamente para chegar até essa quantidade, 3.345? Se por acaso multiplicássemos por 9, essa quantidade seria ultrapassada em 3.600. Ou seja, o nosso limitante seria então o 8. A partir desse mesmo processo de identificação de qual seria o
o coeficiente para multiplicar a nossa potência, fazemos isso para as unidades até que nossa soma seja a quantidade a ser representada. Esse sistema foi um dos primeiros na história que percebemos a utilização do posicionamento com a questão também do princípio aditivo. Em seguida, apenas como ilustração, né, todos nós já temos contato hoje em dia com o sistema numeral romano. Data na Roma Antiga, de 753 a.C. até 476 d.C. Era um sistema posicional com regras. Então ele tinha uma questão de adição, onde uma unidade à direita representava adição, uma unidade à esquerda representava subtração. Esse posicionamento também levou, né, todos os sistemas eles contribuem de certa forma para a evolução do sistema que nós viremos adiante, que é o indo-arábico, que é o que nós utilizamos hoje. Então, os conceitos de adição e subtração estão intrínsecos também nesse sistema numeral romano. Aqui já havia um conceito um pouco mais refinado, onde a representação numeral eram feitas por letras, né? Então, havia várias regras, né? São várias regras para o sistema numeral romano, mas o mais importante que nós temos que destacar é o conceito de adição e subtração posicional. E temos, então, os hindus, chave, né, fundamental para o que nós temos do nosso sistema atual. No século V, utilizavam 9 símbolos, né? Passou então a ter o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E essa representação, ela também passou a ter um nome. Então, além do número, ele ganhou um nome. Do símbolo, ele ganhou um nome. A partir do século seguinte, veio então a representação do zero, a representação do vazio. Então nós tínhamos o 1, 2, 3 até o 9 e passou então a ter também o zero. No século VIII, ele passou a ser adotado pelos árabes. Contaremos essa história mais adiante. E é importante que ele seja destacado pelo sistema decimal, né, a continuidade do sistema decimal, baseado no que nós temos de dedos nas mãos, que deu a origem ao sistema indo-arábico que nós temos hoje. A maior contribuição desse sistema é o conceito de ordem, ou seja, cada posição ocupada por um algarismo. Com isso, nós podemos utilizar poucos algarismos e limitados algarismos para representar qualquer quantidade. Esse talvez tenha sido um grande ganho na contribuição dos hindus. Para finalizar, deixo aqui então algumas referências sobre esse tema e outros que trataremos adiante. E espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Até lá!